O Supremo Tribunal Federal decidiu que medidas cautelares contra deputados e senadores precisam ter o aval do Congresso quando impedirem o exercício do mandato. Quem explica como votaram os ministros do Supremo é a repórter Flávia Alvarenga. A sessão foi para julgar uma ação que pedia que medidas cautelares contra parlamentares previstas no Código de Processo Penal, como afastamento do cargo e recolhimento noturno, fossem também levadas à decisão do plenário do Senado ou da Câmara. Foi uma sessão longa, demorou 13 horas, terminou às 10 da noite. Geralmente, quando uma sessão se estende muito, a decisão fica para outro dia. Mas desta vez era preciso concluir logo o julgamento, já que ele vai interferir na sessão do Senado, marcada para o próximo dia 17, que vai analisar o caso do senador Aécio Neves, que está em recolhimento domiciliar noturno e afastado do cargo desde o dia 26 de setembro. Os ministros do Supremo decidiram ontem que medidas cautelares que impossibilitem, direta ou indiretamente, o exercício do mandato parlamentar têm sim que ser encaminhadas ao Legislativo para que tome a decisão final. A sessão começou pouco depois das 9 da manhã. O ministro relator, Edson Fachin, foi o primeiro a votar. Ele disse que em outro julgamento, o tribunal decidiu por unanimidade que é possível afastar parlamentar do exercício do mandato em situações pontuais e excepcionais. Disse que não se pode usar a mesma premissa de revisão de uma medida do Poder Judiciário pelo Legislativo, como se faz em casos de perda de mandato, por exemplo. Afirmou ainda que há uma grande diferença entre perda de mandato e suspensão temporária da função pública, que é o que estava em discussão. E completou que não se pode confundir imunidade com impunidade. Uma vez que a imunidade é referente ao cargo e há aqueles que o detêm, não pode ser confundida em nenhum momento com impunidade ou a possibilidade de vir a sê-lo. Afinal, a imunidade é uma garantia, porque a República não comporta privilégios, até porque privilégio é incompatível com a República. Na sequência, o ministro Alexandre de Moraes abriu a divergência. Afirmou que parlamentar só pode ser afastado do cargo quando preso em flagrante em caso de crime inafiançável e com o aval do Congresso. Alexandre de Moraes disse que medidas cautelares e prisão preventiva não podem ser usadas contra parlamentares antes de condenação definitiva. Essa cassação cautelar, esse afastamento cautelar de mandatos populares seria uma violência, ao meu ver, é uma violência muito séria ao equilíbrio entre o Estado de Direito, a jurisdição constitucional e a própria democracia, sem que se aguarde o devido processo legal e a condenação final. A sessão seguiu com o voto do ministro Luiz Roberto Barroso, que seguiu o relator. Para o ministro, o parlamento não precisa ser consultado quando o judiciário aplicar medidas cautelares contra deputados e senadores. E citou a decisão tomada pela primeira turma do Supremo em relação a Aécio Neves. O recolhimento noturno, prisão não é porque não interfere com a rotina da vida da pessoa, a rotina funcional de trabalho. Durante o dia, a rotina da vida da pessoa não é afetada por uma medida de recolhimento noturno. Prisão é prisão. Prender miúdos e proteger graúdos é a tradição brasileira que nós estamos fazendo força para superar. Portanto, pelo princípio republicano, parlamentares, como quaisquer pessoas, só tem regime especial naquelas situações em que isso esteja expressamente previsto na Constituição. A ministra Rosa Weber também teve o mesmo entendimento do relator Edson Fachin. Para ela, as medidas cautelares são diferentes de prisão e, assim, não precisam ser levadas aos plenários da Câmara e do Senado, como acontece na prisão em flagrante. Submeter ato que é próprio ao Poder Judiciário ao escrutínio de outro poder, no caso o Legislativo, a revelia de comando constitucional neste sentido, porque com prisão não se confunde e, portanto, não há a incidência do artigo 53, parágrafo 2º da Carta,
Isso sim implicaria, com a devida vênia, corromper o equilíbrio do delicado sistema de separação entre os poderes. O ministro Luiz Fux também acompanhou o relator. Ele disse que a Constituição garante imunidade para os parlamentares contra perseguições políticas e não para cometer crimes. Fux deu o 4º voto favorável às medidas cautelares, sem que elas precisem ser submetidas ao Congresso. Não se admite que a lei, no âmbito criminal, e aí de acordo também com o que destacou o ministro Barroso, seja branda com alguns e rigorosa com os demais. Não é possível que se possa impor ao judiciário assistir passivamente à prática de ilícitos em nome de garantias constitucionais intransponíveis. Afinal, o que se garante é a imunidade e não a impunidade. Essa é incompatível com a democracia, com a República e com o próprio princípio do Estado de Direito. Imunidade é prerrogativa que advém da natureza do cargo exercido. Quando o cargo não é exercido segundo os fins constitucionalmente definidos, afirmava Geraldo Ataliba, aplicar-se cegamente a regra que consagra não é observância da prerrogativa. O ministro Dias Toffoli abriu uma terceira via. Disse que é possível o uso de cautelares, mas em casos altamente excepcionais e com a autorização do Congresso. Dias Toffoli disse que se deve buscar uma relação harmoniosa entre legislativo, executivo e judiciário, sem predomínio de um sobre o outro. O Supremo Tribunal Federal, portanto, não pode atuar como fomentador de tensões institucionais, o que, a meu ver, viria a ocorrer caso se suprimisse do Poder Legislativo o legítimo controle político de restrições de natureza processual penal que interfiram no livre exercício do mandato parlamentar. O ministro Ricardo Lewandowski também considerou que a Câmara e o Senado precisam ser consultados sobre decisões do Supremo que impliquem afastamento das funções parlamentares. A imposição de medida que implicar o afastamento da função parlamentar deverá, por aplicação analógica do dispositivo constitucional em apreço, ser sopesada pela maioria dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado, consoante uma avaliação exclusivamente política. O ministro Gilmar Mendes acompanhou o voto divergente do ministro Alexandre de Moraes. Gilmar disse que não pode haver prisão de parlamentar, exceto em caso de flagrante, e nem mesmo a restrição de liberdade. O ministro explicou por que, na visão dele, deputados e senadores têm imunidade. E ela é uma pedra de toque do sistema de divisão de poderes, sob pena de nós estimularmos uma escalada de conflito de poderes, com esse jogo de revisão por parte de uma casa legislativa, mudança de leis, como tem ocorrido. Então, precisamos estar atentos a esse fenômeno. Nós temos que conhecer a complexidade das relações políticas. Nós temos que identificar isto, sob pena de, ao invés de árbitros, nós nos tornarmos estimuladores de conflitos. O ministro Marco Aurélio também afirmou que não se aplica prisão preventiva e nem medidas cautelares a parlamentares. Por maior que seja a busca de correção de rumos nesta sofrida república, mas a correção de rumo há de se fazer-se, observando-se a ordem jurídica. E já dizia Rui Barbosa que fora da lei não há salvação. O ministro Celso de Mello concordou com o voto do relator Fachin. Celso de Mello disse que o Supremo não desrespeita o Legislativo quando decide sobre o afastamento de parlamentares e que o Supremo tem a última palavra. Ele também foi enérgico ao reagir às ameaças veladas do Senado de não respeitar decisões do Supremo. Cabe fazer ainda, senhora presidente, um outro registro. Este referente a notícias de que o Congresso Nacional poderia descumprir decisão desta Corte a ser proferida no presente julgamento, tal seja o resultado dele decorrente.
o que configuraria gravíssimo comportamento transgressor da autoridade e da supremacia da Constituição da República. É importante ter presente que o Judiciário, quando intervém para conter os excessos do poder e também quando atua como intérprete do ordenamento constitucional, exerce de maneira plenamente legítima as atribuições que lhe conferiu a própria Carta da República. O regular exercício da função jurisdicional, por tal razão, como aquele que se desenvolve no plano da atividade hermenêutica, que é a província natural em que atua o Poder Judiciário, não transgride o princípio da separação de poderes. Celso de Mello, então, se alinhou inteiramente com o relator Fachin. Para ele, o Supremo pode determinar medidas cautelares contra parlamentares, sem ouvir as respectivas casas legislativas. As decisões do Supremo Tribunal Federal não estão sujeitas à revisão, nem dependem, para sua eficácia, de ratificação ou de ulterior confirmação por qualquer das casas do Congresso Nacional. Ao Poder Legislativo, a Constituição outorgou apenas o poder de relaxar a prisão em flagrante forte em um juízo político. Estender essa competência significa ampliar a referida imunidade para além dos limites da própria normatividade que lhe é própria, em ofensa ao postulado republicano e à própria independência do Poder Judiciário. O placar empatou, ficou em 5-5. O desempate foi da presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia. Ela defendeu que medidas cautelares podem ser tomadas pelo Judiciário, sem a autorização do Legislativo, mas não quando a medida resultar no afastamento do mandato. Carmen Lúcia fez essa ressalva. O afastamento da função deve ser interpretado de acordo com o 2º parágrafo do artigo 53 da Constituição, que prevê a análise pelo Legislativo de prisões em flagrante contra parlamentares. Embora defendendo a possibilidade de aplicar medidas cautelares, Carmen Lúcia, com seu voto, acabou por se alinhar, na essência, com os votos que divergiram do relator e que defendiam que, em caso de afastamento direto e indireto de parlamentar, o Legislativo precisa ser ouvido. Este era o cerne da discussão. A ministra Carmen Lúcia declarou que concordava com o relator, exceto na aplicação de medidas cautelares quando elas implicassem no afastamento da função pública. Neste caso, a decisão deveria ser encaminhada ao Congresso para uma decisão final. Concluo no sentido de votar pela parcial procedência, concordando com Vossa Excelência, portanto, em todos os pontos, menos no que Vossa Excelência considera que essa medida não depende nem é dependência, mas não precisa de seguir na sequência, podendo ser avaliada ou pelo menos podendo ser examinada e sobre ela decidida pela sua manutenção ou não pela Casa Legislativa, que é integrado por este mandato. Por este cargo provido por este mandatário. O artigo 6º inclui como medida cautelar a suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira, quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais. Ministros que divergiram do relator começaram a interpretar a posição da presidente do Supremo. Argumentaram que outras medidas cautelares acabam repercutindo no artigo 6º. Suponhamos, e esse é um fato concreto, que se impeça que um determinado parlamentar tenha contato com outros parlamentares investigados no Supremo Tribunal Federal. Como nós sabemos que hoje há um grande número, isso evidentemente é uma medida que não comporta o afastamento, não representa o afastamento, mas é, sem dúvida nenhuma, um empecilho à plena atividade. Se você me permite, só a título de apenas... As votações à noite não vai poder participar. Ao final, a presidente acabou concordando, como queriam os divergentes, que todas as cautelares que atinjam o exercício do mandato precisam do acolhimento pelo Legislativo, dando vitória a eles no ponto principal. Seguiu-se ao voto de Carmen Lúcia uma grande confusão em torno da redação do texto final da decisão, já que o voto dela não era totalmente alinhado com os votos que divergiram do relator. Embora contra o voto de Carmen Lúcia, coube ao ministro mais antigo do Supremo, Celso de Mello,
traduzir o entendimento final do julgamento de modo a conseguir a concordância entre os ministros que divergiram do relator. A partir de agora, medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, que interfiram direta ou indiretamente no exercício do mandato, serão interpretadas da mesma forma que o artigo 53 da Constituição Federal, que diz que senadores e deputados só podem ser presos em casos de flagrante de crime inafiançável e que a decisão da Justiça terá de ser submetida ao Congresso em 24 horas. Na prática, a decisão permitirá que o Senado, na semana que vem, possa revisar a decisão da primeira turma, que impôs a Aécio Neves o afastamento do mandato e o recolhimento domiciliar noturno. O tribunal, por maioria, julgou parcialmente procedente a ação direta de inconstitucionalidade para deixar assentado que o Poder Judiciário, não é, dispõe de competência para impor, por autoridade própria, as medidas cautelares a que se refere o artigo 319 do Código de Processo Penal, prosseguindo do julgamento, vírgula, o tribunal, também por votação majoritária, deliberou que submeterá, que deverá submeter, que encaminhará para os fins a que se refere o artigo 53, parágrafo 2º da Constituição, a decisão tomada sempre que a medida cautelar aplicada impossibilitar direta ou indiretamente o exercício regular do mandato parlamentar. A ministra Carmen Lúcia encerrou a sessão. A repórter Gioconda Brasil traz os detalhes da repercussão no Senado sobre essa decisão do Supremo. O julgamento não foi do caso específico do senador Aécio Neves, mas o resultado valerá para ele e para todos os casos que envolvam medidas cautelares aplicadas a parlamentares e que impossibilitem direta ou indiretamente o exercício do mandato. O presidente em exercício do Senado, Cássio Cunha Lima, que é do PSDB, mesmo partido de Aécio, disse que a decisão do Supremo fortalece a democracia. Nós temos agora de concreto uma decisão do Supremo Tribunal Federal, pelo desempate do voto muito equilibrado da presidente Carmen Lúcia, e que deve ser cumprida. A decisão judicial se cumpre, mantendo-se o diálogo institucional para que nós possamos fortalecer a nossa democracia. O julgamento foi fruto de um acordo que envolveu a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, o presidente do Senado, Eunício Oliveira, e da Câmara, Rodrigo Maia. Um grupo de senadores ameaçou não aceitar a decisão da primeira turma do STF, que no fim de setembro impôs 2 medidas cautelares contra Aécio Neves: o afastamento do senador do cargo e que ele ficasse em casa à noite, para evitar uma nova crise institucional que batia a porta do Legislativo e do Judiciário. A ministra marcou a sessão de ontem, permitindo que no dia 17 o Senado analise a situação de Aécio Neves, mas já tendo em mãos a decisão do Supremo. A votação na próxima terça-feira está mantida. O líder da rede vai defender que o Senado mantenha as punições contra Aécio Neves. Eu vou lutar na defesa da decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Está claro que as ações do senador obstruem uma investigação. O líder do Podemos, Álvaro Dias, também defenderá que as cautelares contra Aécio sejam mantidas e disse que é preciso acabar com os privilégios aos políticos. Nós estamos com o corporativismo protegendo autoridades e desprotegendo a instituição. Os políticos, as autoridades são passageiros, transeuntes, substituíveis. A instituição não, ela é permanente, ela é definitiva, insubstituível, essencial ao Estado de Direito democrático. Estamos na contramão da exigência da sociedade de uma nova justiça no país com instituições reabilitadas. Aécio Neves foi denunciado por obstrução de justiça e corrupção. Segundo a Procuradoria-Geral da República, ele pediu e recebeu R$2 milhões em propina de Joesley Batista para atuar no Congresso em defesa dos interesses do empresário. Aécio argumenta que fez o pedido para pagar advogado.
Para o senador Cristóvão Buarque, do PPS, o Senado deve autorizar a aplicação das medidas cautelares e resistir à tendência de autoproteção. É a independência dos poderes, mas eu acho que o Supremo agora consultando, que eu acho que está corretíssimo, eu sou defensor que o Senado, nesse caso pelo menos, autorize o que o Supremo determinou em relação ao senador Aécio Neves. Hoje se criou uma espécie de aliança entre os que querem salvar um senador e os que querem salvar a própria pele. E já estão se antecipando para quando chegar a vez deles. Aécio Neves continua cumprindo as medidas cautelares. Ele só poderá reassumir o cargo e sair de casa à noite se o Senado derrubar as restrições. Hoje de manhã, não houve movimentação na casa dele.